Sou Nabil Bonduque, sou professor titular de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Fui ocupei já vários cargos públicos, fui relator do Plano Diretor de São Paulo em 2002, 2014, superintendente de habitação popular, secretário de Cultura, entre outras iniciações, né? Sou autor de vários livros sobre habitação popular, né, como Origens da Habitação Social no Brasil, Pioneiros da Habitação Social no Brasil, e dei consultoria para vários municípios e para o governo, projetos e programas de habitação e política urbana. Eu queria começar perguntando para você como que você está vendo essa pandemia e, enfim, toda a crise que está vindo junto com ela, né, a crise política, além da crise sanitária, e os reflexos que a gente já pode observar na geografia da cidade. A gente, no caso da cidade de São Paulo, né? Bom, eu vejo desde sempre, né, com muita preocupação, né, já desde o mês de março tenho, né, antes da coisa ganhar essa dimensão, já tinha manifestado a minha preocupação com a população que não tem condições adequadas de moradia, né? Isso é muito fácil a gente ver na geografia da cidade, os lugares onde a gente tem moradias muito diminutas, né? Grande concentração de cortiços, por exemplo, né? Onde em um único cômodo vivem várias pessoas, kitnets, né? Isso tudo em regiões mais centrais, mas também nas favelas, nos loteamentos clandestinos, onde a gente tem uma grande quantidade de pessoas que vivem em habitações superlotadas, né? Nós temos quase 3 milhões, um pouco mais que 3 milhões de pessoas que vivem, que moram, que dormem em 3 ou mais pessoas no mesmo dormitório. E temos 250 mil pessoas que dormem 5 ou mais pessoas em um único dormitório na cidade. Então, isso por si só já caracteriza um grave risco de contaminação entre membros da mesma família, né, da mesma unidade familiar, né? Nós temos também muitas famílias conviventes, ou seja, 2 famílias que moram no mesmo dormitório. Isso é um dos principais índices, né, do déficit habitacional no Brasil. E temos aí uma população que não é tão grande quantitativamente, frente ao total da população, mais ou menos em torno de 30 mil pessoas que vivem em situação de rua. Então, para todas essas pessoas, a recomendação de isolamento social, de ficar em casa, que para a classe média, para quem mora bem, para quem tem acesso à internet, para quem tem né, uma condição de moradia digna, é uma recomendação que pode ser chata, às vezes pode ser difícil, mas ela é perfeitamente suportável, né, e pode ser eficaz do ponto de vista de proteção em relação à pandemia. Já para quem vive nessas outros tipos de situação, é desesperador, né? Então, é desesperador porque não é só o problema do risco de contaminação entre os membros da família, é também a dificuldade de permanecer 24 horas por dia confinado num ambiente muito restrito. É praticamente uma prisão, dessas prisões superlotadas que a gente vê aí em filmes e reportagens, né? Cinco pessoas no mesmo cômodo, no mesmo dormitório, você pode imaginar o que é conviver diariamente com isso. Uma família inteira vivendo num cômodo de cortiço, tendo que cozinhar, dormir, permanecer durante o dia naquele mesmo lugar, geralmente lugares insalubres, com umidade, sem iluminação e ventilação adequada. Nós podemos perceber o que significa isso para essas pessoas, e a isso se soma os problemas econômicos, né, que também fazem com que essas pessoas muitas vezes não sair de casa para obter o pão de cada dia, né, ou para realizar algum outro tipo de atividade que é necessária. Então, nesse contágio externo com interno, a gente vê o problema que nós estamos enfrentando, e não é por acaso que a epidemia caminhou dos bairros mais nobres da cidade, onde inclusive fez um número de mortos relativamente pequeno, embora tenha começado lá, para as áreas periféricas, onde hoje está concentrada. Então, eu vejo aí, e estou muito preocupado mesmo, porque não me parece que essa epidemia está perto do pico,
né? Porque, veja, ela já chegou na periferia, que era o grande temor que eu tinha um mês atrás, o primeiro artigo que eu escrevi sobre isso, eu tenho a impressão que deve ter sido lá pelo dia 20 de março, quando nós tínhamos os primeiros mortos na cidade, e eu falava, se isso chegar na periferia com força, vai ser uma situação terrível, né? E chegou. Então, agora que chegou, né, a gente não sabe qual vai ser a velocidade de crescimento disso, porque a gente está vendo, né, que o índice de isolamento na cidade como um todo está em torno dos 50%, e certamente está maior na periferia do que nas áreas mais de classe média. Então, com pouco isolamento, com situações habitacionais precárias, né, com o serviço de saúde caminhando para uma superlotação, né, e, portanto, com menos possibilidade de tratamento dessas famílias, nós poderemos ter um número crescente de mortes aí nos próximos meses. Lembrando que os países que tiveram os maiores índices de mortalidade, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Inglaterra, né, China já ficou para trás. E aí a gente vê a responsabilidade da prefeitura e do governo do estado, porque quando caiu o número de passageiros no transporte coletivo, né, que caiu efetivamente com o isolamento, ao invés deles manterem a frota no mesmo patamar anterior, para reduzir a aglomeração, eles reduziram. E aí é uma lógica meramente econômica. Agora, é inacreditável que um governo que está preocupado em manter o isolamento social, aparentemente está, né? Quer dizer, o governador, o prefeito falam nisso, né? Numa iniciativa, numa ação que é controlada, né? Que é promovida e fiscalizada pela própria prefeitura e pelo governo do estado, ou eles são as empresas públicas que atuam, se reduza o número de veículos, ou seja, se mantém a mesma superlotação normal. Setores da sociedade e pressionando as prefeituras e os governos para reduzirem, flexibilizarem o isolamento, né? Então nós somos e nós não temos uma unidade política no país, porque aí o presidente fala as barbaridades que está falando, nem vou voltar para esse indivíduo que infelizmente nos governa e que, né, não tem a menor responsabilidade com o país. Então nós não temos uma voz única que, né, que a população possa estar ouvindo e uma estratégia. Então nós estamos numa nau absolutamente desgovernada, que, claro, existem iniciativas aqui e ali que são importantes, não podemos deixar de reconhecer. Eu acho que, apesar desses problemas, por exemplo, no transporte coletivo, o governador Dória enfrentou o presidente, eu acho que foi bom desse ponto de vista, mas, por outro lado, eu acho que a ausência, né, de uma unidade política para enfrentar a pandemia e também para pensar o pós-pandemia realmente é grave, e eu estou bastante preocupado que a gente esteja ainda longe do fim desse processo. São Paulo é uma cidade muito se alastra por um território grande. A gente tem uma questão de que tem alguns bairros que são muito aglomerados, bairros normalmente periféricos, e bairros que de alto padrão, Sítio Boa Sava, o Alto de Pinheiros, que não tem quase nenhuma aglomeração, né? Eu acho que dá para fazer uma boa relação dessa fácil transmissão do vírus com o modo como a cidade é configurada. Né? Com certeza, né? Aí não se tem um cruzamento de várias questões. Veja que, na verdade, assim, esses bairros têm muita densidade e as favelas, principalmente, têm problemas sanitários seríssimos, né? Falta de esgoto, né? Problemas de falta de saneamento básico de uma maneira geral, e então tem aglomeração, tem a falta de saneamento. E temos também um outro problema nessas regiões, que é a falta de trabalho, que obriga elas a terem que se deslocar, né, com transporte coletivo. Né? Então, agora, os erros são muitos, não é só essa questão de limpeza social, quer dizer, limpeza social, né? O problema de segregação social, eu usaria esse termo, acho melhor, né, de segregação social, porque também não adianta eu ter altas concentrações nas áreas mais centrais, tá certo? Por exemplo, eu falei um pouco dos cortiços, né? Os cortiços nas áreas centrais, as kitnets também na área central, que também tem isso, né? Muita kitnet que era para ser
uma moradia de uma pessoa sozinha, né, uma pessoa solteira, no máximo um casal, e que por questões econômicas acabam tendo, né, várias pessoas morando lá. Então, eu acho que a questão da segregação ela é uma questão urbana muito importante, mas neste caso, né, tão sujeitos a situações precárias, tanto quem está numa favela ou num assentamento precário, um loteamento precário de periferia, como quem está em Cortiço e na área central. Ambos estão arriscados a sofrer. Isso reflete uma coisa mais estratégica ainda, que é a falta de política habitacional mais geral, né? Quer dizer, nós temos um estoque de moradias na cidade e no país, né, de uma maneira geral, que é insuficiente para abrigar adequadamente a população. É uma questão que eu queria destacar, porque às vezes a gente vê as pessoas, até gente da universidade, etc., falando que não precisa produzir muita moradia, porque, né, quer dizer, isso não é né, o principal problema, né? Eu acho que não. Eu acho que nós temos um problema de várias naturezas. Um deles é essa. Nós não temos moradias adequadas na cidade para abrigar toda a população. E precisamos, e isso é uma questão de urbanismo, né? Equacionar soluções fundiárias e soluções de produção de moradia para produzir um número grande de moradias. Existem muitas famílias que convivem com outras na cidade, duas famílias no mesmo domicílio. Isso é muito comum, né? Quer dizer, nós não podemos admitir isso. Todas as famílias precisam ter uma moradia, tá certo? Então, as famílias que moram em situações de risco, em situações sem saneamento precário, né? Pode-se urbanizar áreas, colocar saneamento, mas existem muitas situações onde você precisa remover as populações que estão em beira de córrego, estão em situações precárias, estão em encostas precárias, e para isso precisa produzir moradia nova, tá certo? Então, esse é um grande desafio da política habitacional. Agora, você tem toda a razão. Tudo que a gente está assistindo é consequência de falta de política normal. Quer dizer, não é por causa da pandemia que as pessoas precisam de moradia. Elas precisam de moradia porque elas precisam de moradia, porque nós temos carência de moradias e é um direito básico. Agora, na pandemia, os desiguais ficam ainda mais desiguais, né? O hospital da Brasilândia começou a ser construído na gestão Haddad, não finalizou, porque a construção do hospital é complexa, né? Mas ficou quase 2 anos paralisado no início do governo Dória, e no começo do governo Bruno Covas. Depois foi retomado a obra e agora ele está quase pronto, né? Então, a gente vê como é uma região muito populosa, precisa ter um hospital, e como a falta de preocupação com isso, né, no início do atual governo, leva a que a gente chegue nesse momento sem ter o hospital em condições plenas de atendimento. A mesma coisa, Parelheiros está um pouco melhor, porque o hospital já estava mais avançado, uma primeira ala dele já tinha sido inaugurada no governo do Haddad, mas também poderia ter sido mais acelerado. E eu vou chamar a atenção para um outro caso de hospital, que a falta de sintonia entre o Estado e a Prefeitura fazem com que ele esteja praticamente uma boa parte dele desativada, que é o Hospital Sorocabana, na Lapa. Né? O Hospital Sorocabana é um hospital que a Prefeitura, na gestão Haddad, abriu uma pequena parte, acho que foram 2 andares, mas ele tem acho que 6 ou 7 andares, tem 2 andares funcionando, os outros não funcionando, e nós estamos aí no meio de uma pandemia. Embora eu possa falar, a Lapa é uma região privilegiada, é verdade, mas vamos lembrar que da Lapa, assim, a poucos metros do Hospital Sorocabana, tem a estação de trem e um terminal de ônibus que conecta a Lapa com regiões de Pirituba, de Pirus, de Jaraguá, né, e toda a zona noroeste da. Então, é um polo importante que o hospital ali poderia estar atendendo toda aquela região, que é uma região importante da periferia de São Paulo. Então, realmente, a falta de equipamentos públicos na periferia é outro fator que tá pesando aí nessa situação que nós estamos vivendo, né? Então, a gente vê questões de habitação, questões de transporte, questões de equipamento de saúde, né? Todos Saneamento esses básico também, né? saneamento básico, todas essas questões que são questões que, na verdade, não é na pandemia, né? São questões estruturais. Agora, como a pandemia vai
ainda vai durar muito tempo e poderá ter voltas, né? A gente tem ouvido aí muitas opiniões de que um vírus como esse, vamos dizer que a gente chegue numa vacina, né, e resolva o problema do vírus, mas deste vírus da Covid-19, mas nada garante que não possam surgir outros vírus, como já tiveram outros no passado, que sejam mortais como esse. Então, o que eu quero destacar, efetivamente, é a necessidade dessas políticas públicas serem implementadas em caráter mais estrutural e que a prefeitura, o Estado, efetivamente abandonem uma política de redução do Estado, né, mas mantenham uma política um pouco mais voltada para enfrentar os problemas sociais que nós vivemos no país. E implementar políticas urbanas e habitacionais que, primeiro, que garantam uma moradia digna para cada morador. Isso não é por causa da pandemia, né? Mas a pandemia reforça isso. Uma moradia digna para cada morador da cidade. Isso é uma questão fundamental. Para isso, nós temos que combater a especulação com terreno vazio, precisamos adensar algumas regiões de baixíssima densidade. Isso também é importante, porque, veja, nós estamos falando aqui de áreas super densas, como são as áreas de favela, né, mas, ao mesmo tempo, tem regiões da cidade que têm baixíssima densidade, que têm subutilização de terrenos, né? Vou dar um exemplo que existe até um projeto para ele, né? Que é a Água Branca, né? Desculpe, o distrito da Barra Funda. O distrito da Barra Funda tem a densidade mais baixa da cidade, está muito bem localizado. Tem até um projeto urbano, né? Que é chamado Operação Urbana, que tem o objetivo de promover uma melhor ocupação daquela área, mas o poder público precisa ser mais ativo. Então, vou dar um exemplo concreto. Lá existe reservado nesse projeto urbano uma área para fazer um projeto habitacional para abrigar moradores de uma favela que foi removida, da Água Branca, e há vários anos a prefeitura não tem o terreno reservado, tem o recurso reservado, né? Inclusive o recurso que está carimbado para projeto habitacional e não foi implementado. Então, é um exemplo só, até pequeno, mas de qualquer maneira, ações como essa, que redistribua a população, que permita garantir uma moradia digna para cada morador. E veja, não é uma questão de alta densidade. Alta densidade populacional você pode ter em certas regiões da cidade. O problema não é a alta densidade populacional de uma região. O problema é a alta redistribuição, né? E superocupação de certas moradias. Então, veja, vou pegar um bairro, sei lá, um bairro que é muito denso, Santa Cecília. Santa Cecília é um bairro bastante denso, né? Mas a maior parte da população, claro que tem um ou outro cortiço na Santa Cecília, mas a maior parte da população mora em apartamentos, com uma certa área adequada. Então, é uma densidade habitacional relativamente alta ou média, pelo menos, a cidade vai ter que se estender muito, né? E aí para a periferia aí com vários outros tipos de problemas de extensão urbana. Então, qual é a densidade ideal populacional? Ela é muito discutível, né? Eu posso ter áreas de densidade grande, mas se eu tiver uma moradia adequada dentro dessa densidade, eu vou poder ter uma condição adequada. Então, aí eu preciso realmente prover habitações adequadas nas áreas excessivamente adensadas, e muitas vezes essas áreas adensadas estão, geralmente, né, as favelas são as áreas que têm maior densidade demográfica, então ali precisa haver uma readequação, né, muitas vezes com o remanejamento da população, com o cuidado de evitar, né, o que você falou antes, uma limpeza populacional, social, né? Porque também muitas vezes se utiliza, e muito ao longo da história, muitas vezes se utilizou dos problemas sanitários como forma de fazer a limpeza social, de expulsar a população de certas regiões. Então, tem que se saber o ponto de equilíbrio, né? Então, eu acho que população que está em situação de risco, que está superdensa, etc., tem que ser efetivamente remanejada, mas ela tem que ser remanejada para uma moradia adequada, que não seja né, distante, não seja em lugares inadequados. Então, esse é o equilíbrio aí que tem que ser buscado. A questão do transporte coletivo, né? Nós precisamos, né,
reduzir a necessidade do transporte coletivo, da necessidade das pessoas se deslocarem por transporte coletivo. Então, se eu tiver mais gente morando perto dos trabalhos, melhor, né? Quer dizer, porque aí você vai ter menos demanda para o transporte coletivo. E se eu tiver mais emprego na Brasilândia, por exemplo, no plano diretor está previsto ali, relativamente próximo da Brasilândia, uma zona de desenvolvimento econômico, na região do Raimundo Pereira de Magalhães, tá certo? Para gerar emprego. Então, temos que gerar emprego nas áreas mais periféricas da cidade, para que as pessoas se desloquem menos e depois ter um transporte coletivo adequado, em números suficientes, para evitar a superocupação, né, do transporte coletivo, que vai ter sempre esse papel que você mesmo citou aqui de transmissor do vírus. Então, eu vou dizer uma coisa, uma cidade melhor vai ser uma cidade melhor também na época da pandemia, uma cidade menos desigual, uma cidade que enfrente os problemas de segregação socioambiental, todos eles, né, todos eles vão ser positivos também na hora da pandemia. Legal. Eu queria fazer uma última pergunta. Sobre os espaços públicos, a gente começou, inclusive no governo do Haddad, né, em 2014, eu lembro que começou o carnaval de rua, uma coisa que a maior parte da população adorou, uma parte não gostou muito. Mas, bom, agora a gente não é recomendado as aglomerações e, obviamente, foram cancelados vários eventos públicos. Como que você acha que vai ficar essa questão dos eventos em espaço públicos? Por exemplo, o Largo da Batata, que tem muitos eventos, shows, próprio carnaval. Pois coisa que me deixa assim um pouco frustrado, na verdade, né? Porque eu seja como urbanista, no plano diretor e depois como secretário de Cultura do Haddad, trabalhei muito pela ocupação do espaço público, de garantir que a cidade, as ruas, as praças, os parques fossem para as pessoas, né? Principalmente as ruas, né? Priorizando as pessoas em relação aos veículos, aos automóveis. Então, quando eu vejo, por exemplo, um domingo a Paulista aberta, que foi um projeto, né, um projeto que eu apresentei, na verdade, na Câmara, depois apoiei como secretário, né, quando eu vejo a Paulista com carros, quando eu olho o Minhocão sem nenhuma pessoa no domingo, na noite, né, eu fico bastante frustrado, né, e quando eu vejo que dificilmente, quando eu vejo os cinemas vazios, né, eu também apoiei muito, né, os cinemas, os teatros de rua, né, eu sempre fui um grande defensor do uso do espaço público pelas pessoas, para a cultura, para a sociabilidade, né, apoio ao comércio de rua, todas essas ações que hoje estão muitíssimo limitadas. Eu vejo com muita preocupação, porque eu acho, como eu falei, que essa pandemia vai perdurar aí por vários meses, talvez até por um ano ou mais, e certamente essas atividades estão bastante prejudicadas ou totalmente prejudicadas, atualmente totalmente prejudicadas. A minha concepção de habitação, que é a concepção de habitação com que eu sempre trabalhei, está nos meus livros, é a concepção de que a habitação é a célula individual, a moradia que a gente usa privadamente, mas a habitação também são os espaços coletivos que complementam a habitação, né? Então, para mim, a habitação é isso tudo, é o equipamento coletivo, é a área verde, né? É o espaço público que complementa a moradia. Então, esse pedaço da habitação está hoje vedado para a nossa utilização, né? Muito, muito triste, mas eu aqui torcendo para que a gente possa ter uma vacina, superar essa pandemia, poder sair dessa situação com outro projeto de desenvolvimento, né, mais sustentável, né, que a gente também se acostume a consumir menos, né, é uma grande preocupação também que nós temos que ter nesse momento, que é mudar um pouco o nosso modo de vida para que o planeta ele possa aguentar mais, né, do que estava anteriormente, né? Então, quando eu vejo assim o céu estrelado, o céu mais azul, com menos poluição, falo, que bom que isso podia ser assim, sem a gente precisar estar com todas essas restrições. Então, quem sabe essa utopia, né, de uma cidade
mais sustentável, né, uma cidade mais justa, né, com menos desigualdade, e uma cidade onde a gente possa conviver no espaço público, ela possa ser uma realidade, né, no futuro próximo. Essa talvez seja a nossa grande utopia que nós temos que perseguir para sair dessa situação tão distópica que está sendo esses dias, né, da pandemia do coronavírus.